quando você é estagiário, tá? Eu, por exemplo, entrei no Santander como estagiária. Estagiei 10 meses lá, antes de ser contratada. Sério, Laura? Aham. Quanto tempo tem que você tá nessa função? Perdão, quanto tempo tem que você já foi contratada? Olha, tem 1 ano e 2 meses, eu acho. 1 ano e 3 meses. Eu fiz 2 anos Caramba. agora de banco. Nossa. Contando com a Somado época os do dois, estágio, né? né? Isso, aham. Ah, que legal. Aí, Jefferson, qualquer coisa depois troca uma ideia com a Laura, pergunta para ela como que foi, né? E o que pode ter te levado aí a ser contratado, né, Laura? O que você acha que te ajudou a ser contratado? Então, quando eu entrei no estágio, eu faço ainda, né? Tô cursando administração. Aí eu vi lá a vaga, me inscrevi no site mesmo do Santander. Participei dos processos seletivos, das entrevistas e tudo mais. E para conseguir a vaga mesmo dentro do banco, eu tive que tirar a CPA 10. Quando eu tirei a CPA 10, aí minha promoção foi super rápida. Mas eu entrei no estágio e não tinha CPA 10 ainda. Na verdade, eu não sabia muito o que era a CPA 10. Eu li sobre o assunto, sobre as provas da Ambima para ir para a entrevista. Aí que eu fui saber direito como funcionava e tudo mais e comecei a me preparar para a prova. Nossa senhora, que coisa, hein? Mas, Jefferson, você pode tirar pela média que, do modo geral, quem é estagiário, até um tempo atrás, não ficava se esforçando tanto para passar, não. Eu sei de histórias de pessoas que são caixas no Itaú, foram estagiário, são caixas hoje, e até hoje não tiraram a CPA 10. Só que um cara desse está com os dias contados na instituição, entendeu? Quando eu tirei a minha certificação lá em 2015, putz, você via muita gente entrar sem a certificação no banco. Hoje em dia tem uma oferta muito grande de pessoa no mercado, então o banco ele se dá ao luxo de exigir, de escolher, de querer que todo mundo entre só com CPA. E tá certo, né? Beleza, vamos lá, gente. Como é que vocês estão, pessoal? Como é que tá sendo aí a semana, começo da semana? Tudo tranquilo? Tudo dentro dos conforme para vocês? Como é que tá aí para vocês? Eu tenho muita dúvida em fundo. Ai, Jesus. É assim mesmo. Ficar careca já. E olha, eu tenho acertado 50%, 55%, 58%, mas já cheguei até 60%. Não, mas tá bom. Isso e você tem que manter o ritmo, entendeu? Igual, por exemplo, a Adriane, semana passada, ela estava muito tensa, muito preocupada. Será que eu vou passar na prova? Será que eu não vou? E eu sempre com ela falei, Adriane, mantenha o ritmo, mantenha a frequência. Aí, o ideal é você chegar na casa dos 80%, 90%, mantém, não diminui, não para. E ela chegou, pelo que ela falou, ela teve até uma certa facilidade para fazer a prova, entendeu? Então, aqui, na hora de você fazer o simulado, na hora de você revisar, aqui tem que ser desgastante mesmo, aqui tem que ser chato, para na hora que você chegar lá na prova, você tá bem na hora de fazer, entendeu? E porque o que pesa também, galera, igual eu tava mandando um áudio aqui para a menina da CPA 10, é o cansaço, entendeu? Então, assim, você tem que começar a fazer simulado como nas mesmas condições da prova. Coloca o computador, coloca a mesinha, senta a bunda na cadeira ali e vai fazendo. E só levanta depois que você acabar, entendeu? Quiser parar para beber água no banheiro e tudo mais, até vai, mas volta ali e mata aquele simulado. Porque eu falo que eu já reprovei na CEA e o que pesou para mim foi isso, entendeu? Eu não ter feito simulados nas mesmas condições da prova. Porque eu ficava treinando e às vezes treinava um pouquinho, um pedacinho, treinava outro, meio relaxado. Aí quando eu cheguei na prova, é muito cansativo, é extremamente desgastante. Tanto, por isso que o Fábio hoje em dia, ele fala, né? Você tem que fazer simulados em condições similares à prova, para você se acostumar. Aí sua cabeça, seu corpo, você se acostuma àquilo, entendeu? Quem mais aí? Como é que tá sendo? Dejane, eu tenho dificuldade, assim, se eu não sentar, escrever, escutar e ler sobre, fazer exercício, eu tenho muita dificuldade de pegar para mim esse conteúdo, sabe? De colocar realmente em prática nos exercícios. Então, o que eu faço? Eu pego, reviso cada capítulo como se eu estivesse explicando para o meu amigo imaginário aqui em casa. Não tem ninguém, eu tô explicando aqui para alguém. Quando eu finalizo tudo
tudo que eu já escrevi, que eu já li sobre o assunto, que eu já escutei, aí eu vou lá e faço o exercício daquele módulo, para ver como que eu tô naquele módulo. Quanto que eu tô sendo assertiva no meu estudo daquele módulo. E aí, quando eu começo a acertar acima de 80%, 90%, eu falo, não, pera, eu tô indo bem nesse módulo. E aí, eu vou passando para os próximos. Isso tá me ajudando. Legal a estratégia, hein, Laura? Interessante. Até a parte de anotar tudo, de explicar para o amiguinho imaginário, eu faço isso também. Eu falo que eu sou a doidinha aqui de casa, né? Mas só que eu acho que eu estou pecando, que eu estou indo direto para o simulado da prova. Entendeu? Eu não estou fazendo assim, por exemplo, eu vou pegar agora fundo de investimento, eu vou pegar lá CMN, CVM, né? Não, eu já estou indo direto lá para a prova, porque a ansiedade não deixa. Então, legal de você fazer por módulo é que você consegue ver onde você está sendo mais assertivo e onde você está com mais dificuldade. E aí você consegue dar um foco maior nesses módulos, nesses conteúdos que a gente está com mais dificuldade. Bacana, obrigada, Laura. E a prova também é estratégia, né, Dejane? A ideia é do seguinte, você vê onde tem peso maior. À medida que vai chegar no perto da prova, você tem que focar naqueles módulos de maior peso, entendeu? Porque não vai dar para abraçar tudo, não vai dar para você focar em tudo, não. Pega os módulos de maior peso. Foi o que eu fiz da prova da Ancor. O que eu fiz nos últimos dias, porque eu comprei o curso na sexta-feira e minha prova era na outra quarta já. Então, no final de semana, eu maratonei o curso todo, assisti de cabo a rabo. Tinha coisa que eu já sabia, mas eu assisti para revisar. E no domingo à noite, segunda e terça, eu fiquei fazendo simulados das questões. Na Ancor ele é um pouquinho diferente, são mais questões e tem 4 módulos que tem quantidade mínima de acerto, que você tem que acertar no mínimo 50%, senão você pode até ter tirado mais questões no geral da prova, mas se em algum daqueles módulos você tirar menos que 50, você reprova do mesmo jeito. Então, o foco era aqueles 4 módulos mais difíceis, né, e com quantidade mínima obrigatória. Para vocês é a mesma coisa. Qual que é o módulo que pesa mais? Qual que é o módulo mais complexo? À medida que a prova se aproxima, o foco tem que ser nesses daí, entendeu? Porque aí você faz um simulado geralzão para você ver um recorte de como você está, e aí depois você vai pontualmente ali naqueles módulos mais difíceis. É o que eu acredito que a Bruna deve estar fazendo, né, Bruna? Nessa reta final. A prova da Bruna é quarta-feira já. É de manhã ou de tarde, Bruna? De manhã. De manhã. Então a Bruna já está nessa pegada de fazer... Não fala não, que eu tô ficando nervosa. Não, você vai matar, em nome de Jesus. Não, gente, eu brinco assim, mas assim, eu já fiz uma, eu reprovei, errei 7 questões, e assim, foi coisa besta mesmo, coisa que eu estudei muito, porque todo mundo que tava comigo sabe o quanto eu estudei. Só que é igual o Edgar falou, eu não fui por estratégia. Eu peguei o curso, eu desmembrei o curso, pra vocês terem uma ideia, eu peguei um caderno inteiro, eu li a apostila, fazia igual meu amigo imaginário, meu caderno, eu distraía tudo, tá até aqui, ó, que é o jeito que eu gosto de estudar, eu fazendo meus mapinhas com os meus negócios, desde tempo aqui, desde o Sistema Financeiro Nacional até já peguei bastante, mas é igual eu falei antes pro Edgar, falei, eu vou focar nos módulos que mais pesam, porque eu não fui muito, eu não tive, assim, um desenvolvimento ruim na primeira prova dos módulos difíceis. Então, é algo que, além porque eu trabalho em banco, aí a gente ouve falar os nomes, não quer dizer que a gente utilize eles todos na prática, mas a gente escuta falar, né? Principalmente para investimentos. E é um dos módulos mais puxados que a gente tem, que é o de renda fixa, derivativos, e aí são 25% da prova. E querendo ou não, é de 8 a 10 questões ali daquele módulo. Então, é algo que vai dar uma assertividade maior. Então, é focar mesmo. E Opa, onde está o cachorrinho aqui? Desmutado já. Opa. Cadê o cachorrinho? Fechou. Então, galera, basicamente é isso. Bom que deu tempo de mais um pouquinho de gente entrar. Estudar com estratégia, estudar com assertividade, tá? Para não dar bobeira, para não dar vacilo e acabar não perdendo a prova. Mas, assim, acontece. Eu reprovei na CPA 20 a primeira vez que eu passei, reprovei na primeira vez a CPA 10.
E eu fiz de novo até passar e, assim, a gente aprende com isso, tá bom? Hoje foi meu primeiro dia lá no escritório, oficialmente como assessor. Frio na barriga, borboletas no estômago, que a Bruna fala, né? Cara, dar um gelo, falar com o povo, ligar pro povo, mas é bacana ver a galera lá junto e já ter uma galera recebendo de forma positiva. E eu fiz uma pontinha lá no PGCA hoje, foi rapidão, depois vocês assistam lá. Postei no meu status, tá bom? Vamos lá, vocês estão vendo a telinha aí, resumo de renda fixa? Galera, Edgar, tá gravando? tá gravando. Sempre que tiver uma bolinha vermelhazinha aqui, porque tá gravando aqui. Obrigado, Laura. Galera, a gente vai fazer um resumão de renda fixa aqui para entrar nos derivativos. Esse quadro aqui, ele traz um exemplo, né, limitando a questão do prazo mínimo, máximo, qual que é a forma de remuneração que está vinculada, se tem garantia, que tipo de garantia, que risco que está inerente, que risco que não está, e onde que tem isenção de imposto. Vamos começar aqui da isenção de imposto. Sempre que for PF, né, agro ou imobiliário, pessoa física vai ter isenção de imposto de renda nesses produtos aqui, né, de LCI, LCA, CRI, CRA, ICI tem isenção de imposto de renda para pessoa física, PJ não, tá bom? Os riscos, ele vai depender muito da cobertura, né? Por exemplo, aqui, ó, uma LCI e uma LCA, eles têm garantia da FGC, mas eles também têm um risco de crédito. A CDB, a debenture, eles também têm a garantia eles não têm garantia aqui no caso da debenture, né? Mas tem já maior ainda o risco de crédito inerente ali. Remuneração pode ser pré, pós ou em alguns formatos ali do título público que a gente viu, os dois juntos, né? Pré mais pós também. E alguns títulos aqui também tem a questão do prazo máximo e mínimo. 90 dias para LCI e LCA, poupança, ele tem liquidez total, então não tem um prazo mínimo que você tem que permanecer ali e por aí vai, tá bom? Fundo garantidor de crédito, a gente já viu, recapitulação rápida. O que é? É um fundo mantido, é uma entidade privada, tá? Ele é mantido pelas próprias instituições financeiras, que são obrigadas ali por uma lei a aderir ao fundo garantidor de crédito para prestar essa garantia e oferecer mais segurança para quem vai investir nessas instituições. Então, sempre a regrinha, quando a gente falar de FGC, se tem ou não cobertura, é saber quem que está fazendo a emissão desse título. Ah, é um banco, é uma financeira, isso aí, então vai ter cobertura do título do Fundo Garantidor de Crédito. CDB, saldo em conta corrente, LCA, LCI, CRAI, CRI, quem que emite? Companhia securitizadora. Opa, não é uma instituição financeira, então não tem cobertura, tá? E a regrinha também, até 250 mil CPF CNPJ, a exceção lá é conta conjunta divide o total de 250 mil pela quantidade de titulares da conta. Pode ser esposo e esposa, pode ser irmãos, pode ser sócio de uma empresa, enfim. Tem vários formatos aí de conta conjunta, tá? E tem também uma limitação que é R$1 milhão a cada 4 anos. A cada 4 anos você pode usar até R$1 milhão. Se você já atingiu esse teto de 1 milhão, você tem que esperar entrar no novo ciclo de 4 anos para você poder entrar novamente no direito de uso dessa garantia, tá? A gente tem uma exceção para essas condições aqui que a gente falou, que é no caso do DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial. Que qual que é o objetivo dele? Assegurar investidores maiores, né? Oferecendo mais segurança e mais confiabilidade para eles. Por que aconteceu isso? Em 2008, teve muita instituição que quebrou e os investidores ficaram muito desconfiados, né? Assim, vamos dizer assim, muito com medo, né? De possíveis outras quebras que o mercado poderia acontecer no mercado. Então, foi criado esse título, que é uma forma até de estimular a captação em instituições menores, né? Porque a lógica é mais ou menos o seguinte: quanto menor a instituição, maior tende a ser a taxa que ela vai pagar, maior tende a ser a rentabilidade que ela vai ofertar para o investidor, para que ele invista o seu dinheiro ali. E o DPGE, ele é a exceção do Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? Com um valor máximo de R$20 milhões e o valor mínimo de R$250 mil. Claro, para obter aí uma segurança dessa, uma cobertura dessa de R$20 milhões, a DPGE ela vai exigir, né, um prazo maior, um prazo mínimo de vigência maior. Ele não tem uma liquidez igual um CDB, igual os outros títulos ali, tá? Gente, o que é derivativo? Derivativo
ao pé da letra, seria um ativo que deriva de outro, uma operação que deriva de um outro ativo, que depende de um outro ativo para existir, tá? Existem duas situações que fazem o investidor utilizar derivativos. A primeira delas, que é a mais agressiva, para alavancagem, quando ele quer alavancar a sua carteira, alavancar os seus ganhos, potencializar os seus ganhos, só que naturalmente, quanto mais ele tenta potencializar os ganhos, mais ele está potencializando também o quê? Os riscos, né? Mais arriscada fica essa carteira. Então, a gente lembra lá de fundo alavancado. Pô, fundo alavancado, ele pode ter um ganho absurdo, só que ele também pode ter perda superior ao PL, ou seja, gasta todo o dinheiro de dentro do fundo e ainda tem que tirar dinheiro do bolso dos cotistas. Pode usar para alavancagem ou pode usar para fazer hedge, né? HEDGE, hedge, que é proteção, proteger a carteira, né? Proteger ali os seus ganhos de alguma forma. E aí a gente vê muito isso no mercado agropecuário, os produtores rurais, porque muitas operações dos produtores rurais são vinculadas e feitas em dólar, são atreladas a dólar. Deixa eu ver aqui se tem algum aluno falando com a gente. Não, são atreladas a dólar, né? E aí, qual que é a ideia disso? Opa. Qual que é a ideia disso? O produtor, ele não pode correr o risco tipo, de uma variação do dólar prejudicar o ganho dele, entendeu? Ou gerar algum prejuízo para ele. Claro, tem aí o governo que faz esse cuidado aí com a política cambial, usa as reservas internacionais, mexe no preço do dólar, né, na oferta de dólar no mercado quando ele acha conveniente, só que esse produtor ele não depende só dessa boa vontade do governo, ele tem os meios próprios de fazer isso, tá? Então, derivativos a gente vai ver que são 4 tipos que existem, né? São mercado a termo, mercado futuro, opções e swap. Esses são os 4 modelos. E aí eles podem ser divididos aqui nessas classes, né? Agropecuários, quando estão ligados aí ao mercado de soja, açúcar, enfim, de produção, né, de commodities. Derivativos financeiros, quando o seu valor referenciado é alguma taxa de juros, um CDI, um Selic, ou alguma variação de moeda, né, a taxa de câmbio aqui no caso, e derivativos de energia e climático. Isso aqui os mais expressivos são esses 2 aqui de cima mesmo, esse daqui é um pouquinho menor, tá? Mais para frente, pessoal, passado essas provas de vocês, a gente vai fazer algumas aulas sobre agro, tá? Porque nesse momento o foco é vocês passarem na prova, vocês estarem com a certificação na mão é o que interessa. E aí tem gente que vai querer dar sequência nesse ritmo de estudos com a gente, tem gente que não vai querer, tá tudo bem. Mas para quem quiser, a Bruna vai estar trazendo aí um pouco de como é isso aí dentro do agro. A gente fez um curso junto do Escola Agro, ela fez aí um curso da professora Flávia, então assim, gente, até uma dica já para vocês, é um mercado gigantesco do agronegócio e tem muita oportunidade, né, para quem quer crescer dentro da instituição. Claro que algumas vezes vai exigir de você um deslocamento, você mudar para o interior, você mudar de estado, de cidade, mas naturalmente o crescimento vem. A Ana Paula está por aí? Você está por aí, Ana? Cadê a Ana Paula? Dá um alô para mim aí, Ana Paula. A Ana Paula, ela está atualmente morando lá em Goiás, né? Goiás, Ana Paula? E aí, depois ela pode até falar para vocês um pouquinho de como está sendo essa percepção dela, da outra realidade, ela já trabalhou aqui também. Mas o agro, gente, ele tem muita oportunidade, tá? E aí, passadas as provas de vocês, a gente vai se reunir para fazer uns cursos para falar de agro, e aí vocês vão entender mais a fundo até a aplicação disso. Hoje a gente vai entender o que você precisa saber para a prova, para chegar na prova e tirar ali a nota que você precisa e pronto. Depois a gente vai ter esse momento, tá? E aí, quem são as pessoas que estão presentes, quem são os integrantes desse mercado? O primeiro deles é o head, ou seja, head é um indivíduo, é a parte que está buscando proteção. Né? Eu estou comprando um trator que eu vou pagar ele daqui a 60 dias. O trator está me custando $100 mil. Pô, qual que é a cotação atual do dólar? Quanto que está hoje? Alguém consegue ver para mim rapidinho? Quanto que está o dólar hoje? Está 5 alguma coisinha, né? E aí, o 5,50, vamos jogar aí, 5,50. 5,50 vezes $100 mil, 550 mil. Só que é para pagar daqui a 60 dias. E aí, esse investidor, ele quer se proteger, porque ele não quer correr o risco de daqui a 60 dias, esse dólar está custando R$6 e ele tem que tirar 50 mil reais a mais do bolso para pagar
esse equipamento, para pagar essa compra que ele está fazendo, né? Alguém mandou aqui, ó, 561. Obrigado, Bruna. 561, então no caso 561 mil. E se ele não faz nada e deixa isso aí flutuando livremente, pode acontecer de daqui a 60 dias está custando R$6 o dólar. Aí vai subir aí R$39 mil a mais que ele vai ter que tirar do bolso. E aí ele quer se proteger. Então o hedge ele é sempre a parte do mercado de derivativos que está buscando se proteger dessa alta desse preço da moeda ou de uma alta de um produto que ele precisa, vai depender do polo que ele está atuando. Se a gente está falando, por exemplo, de um produtor de milho, né, de um agricultor que produz milho, o que ele quer travar? Normalmente, se ele vai fazer um mercado de derivativos, ele quer travar o preço de venda, né? Porque ele não quer correr o risco de chegar lá na frente, na hora que ele colher a plantação, aquele milho está desvalorizado, porque ele já teve o custo aqui no momento presente, né? E aí ele quer se defender dessa oscilação, ele quer travar o preço que ele quer vender. Vamos olhar o outro lado da moeda. Por exemplo, vê aí uma granja de aves, né? Uma granja aí de frangos. O que esse dono dessa granja ele quer se proteger? Ele quer se proteger contra o aumento ou contra a queda dos preços? Contra o aumento. Porque se aumenta o preço da saca de milho, isso encarece a produção dele. Então, o que você percebe nessa brincadeira aqui, ó? Tem interessados nos dois lados. Tem gente querendo travar o preço que vai comprar para não deixar cair, tem gente querendo travar o preço que vai vender para não deixar cair demais. Perdão, me confundi aqui, ó. O produtor quer travar o preço de venda, né? Ele não quer que caia demais. E o avicultor, lá, o dono da granja, ele quer travar o preço de compra dele. Porque se tem um aumento muito grande e ele não está preparado para isso, isso aí desestrutura toda a operação dele, entendeu? Pode vir a comprometer o negócio dele aí. Aí, do outro lado, a gente tem o especulador, né? A gente tem o especulador, que é uma pessoa que ela aposta no risco, entendeu? Ela aposta nessa oscilação. Enquanto o hedge, às vezes, ele está querendo se proteger, o especulador, porque assim, o hedge está pensando, eu estou com medo de cair esse preço. E aí o especulador do outro lado olha e fala assim, olha, mas pelo cenário aqui não vai cair não, vai fazer aumentar. Vou apostar nesse risco. Então, é alguém que acredita na posição contrária. E aí topa participar dessa operação, né? E aí tem o arbitrador. O arbitrador é alguém que vai estar ali no meio, fazendo justamente essa intermediação, né? Ele obtém vantagens financeiras em função de distorções dos preços dos ativos em diferentes mercados. O arbitrador é alguém que vai estar comprado e vendido ao mesmo tempo e vai conseguir obter ganhos disso, tá? No caso aqui, a intermediação, a gente vai ver, vai ser feita pela própria bolsa, tá? Só fazendo uma correção. E aí a gente vai entender o primeiro deles, pessoal, que é o mercado a termo. A principal diferença, aprendizado que você precisa ter de mercado a termo para a prova é entender a diferença dele do mercado futuro, tá? Mercado a termo, ele é mais bagunçado, entre aspas, que o mercado futuro. Ele, assim, é desorganizado. Por quê? Ele não é feito dentro da bolsa, ele é feito dentro do mercado de balcão, que a gente fala. Então, eu procuro uma outra parte que esteja interessada em se proteger, em operar uma posição contrária à minha e que vai ser benéfico para ela e proponho para ela fazer essa negociação. E aí, por exemplo, aqui as duas pessoas que eu dei de exemplo aqui, que foram o produtor de milho e o dono da granja. Aí o produtor de milho chega para o dono da granja e fala, olha, eu quero vender a minha saca de milho a R$60. E aí, do outro lado, o dono da granja fala, não, eu quero travar o meu preço de compra a R$60 também, que seja. Então, os dois têm interesses comuns, né? Um vai atender a demanda do outro. Então, qual que é a sacada? Eles fazem esse contrato e eles só vão executar esse contrato, só vão fazer a liquidação na data do encerramento da posição, na data que ele for acontecer o vencimento. Enquanto está transcorrendo esse prazo, enquanto está transcorrendo esse período, não existe nenhuma compensação financeira, né, entre as partes. O prazo corre e lá naquela data vai ser liquidado. Um vai pagar para o outro, um vai devolver dinheiro para o outro, enfim, vai fazer alguma coisa desse tipo. Então, quando a gente fala de mercado a termo, pessoal, a gente está falando de algo muito mais arriscado,
Por quê? E se acontecer de, nesse meio tempo, a outra parte vir a quebrar, vir a falir, né? Vai acontecer o que vai acontecer aí, pessoal? Vai acontecer o risco de crédito, né? Porque aí a outra parte não vai ter dinheiro para honrar os seus compromissos, para cumprir com as suas obrigações, entendeu? Então, o mercado a termo, ele tem a presença do risco de crédito muito forte, né? Mercado a termo porque ele só é liquidado efetivamente no encerramento da posição, no final desse período, tá? E também uma coisa interessante é que o mercado a termo ele não é padronizado, ele é pactuado com as condições estabelecidas entre os dois participantes, de acordo com o que ficar melhor para os dois. Não tem ali um padrão, mínimo de tantos dias, máximo de tantos dias. Não tem. O valor é tanto, mínimo é esse, máximo é aquele. Não tem essas exigências, né? Conforme ficar melhor para os dois. Ou seja, ele é não padronizado. Ele é algo mais flexível, né? E aí, o contrato a termo, claro, respeitando aqui um prazo mínimo de 16 entre 999 dias, ele não tem ali mais regras dentro disso daqui. Tem uma certa garantia que vai ser depositada, né, nessa negociação, mas ainda assim o risco de crédito está muito presente. A gente vai entender aqui na hora que a gente vê o mercado futuro, por a diferença dele. Qual a principal característica? O compromisso de entregar o bem... Oi. Licença, qual seria essa garantia? Pode ser dinheiro, pode ser ações, pode ser CDB, títulos públicos, pode ser algum tipo de garantia. Normalmente vai ser um valor em dinheiro mesmo, tá? Dessa garantia aqui no mercado a termo. No mercado futuro, vai estar realmente utilizando outros ativos aqui, porque está lá dentro da bolsa, está lá dentro da corretora. Mas no mercado a termo, normalmente vai ser uma parte do dinheiro que você tem que desembolsar lá no final. Ah, sim, no caso, eles combinam qual vai ser a garantia que vão dar para conseguir manter isso no contrato. Exato. O contrato, assim, ele não é padronizado, então as partes, elas pactuam entre si conforme ficarem interessantes para as duas, entendeu? Ele é igual a debênture, e a debênture ela não é padronizada, ela tem os requisitos mínimos que a gente viu lá, mas ela não tem um padrão, um formato quadradão que deve ser, né? No mercado a termo ele tem essa característica também, ele é meio aberto, vai ser negociado conforme ficar melhor para os dois, entendeu? É porque tem, às vezes, algumas demandas e algumas necessidades de quem está buscando a proteção que são muito específicas, que talvez não se encaixariam lá no mercado futuro, por ele ser mais padronizado, mais engessadinho. E aí, no mercado a termo, tem essa flexibilidade de negociar. Edgar, deixa eu só ver se aceitar um exemplo para as meninas aí. É necessário um depósito de margem de garantia. Por exemplo, no mercado a termo, eu vou lá e falo assim, olha, eu quero comprar isso, mas eu tenho 5 mil reais e ele custa 30. Os outros 25 eu pago mais para frente. Hoje eu tenho 5. Então, você daria essa margem de garantia te dando a compra. Seria mais ou menos isso? Tipo um sinal. Isso. A linha de pensamento é essa. Vamos ver umas questões aí depois. Deixa o seu aplicativo nessa parte de derivativos, que aí daqui a pouco eu coloco você como anfitriã e aí você coloca aí algumas questões na tela. Vai sim. Vai lá. Edgar, Lara, aqui na pupila está falando que há o desembolso apenas por parte do comprador da garantia. Então, eu que vou vender algo, a minha parte não tem que dar nada de garantia que eu vou entregar o meu produto? Não. Porque no mercado... Deixa eu só ver aqui, confirmar aqui, mas... Não, é quem tá comprando, quem tá vendendo não. Entendeu? Cadê? Entendi, obrigada. Isso, exatamente. Então, do modo geral, gente, o mercado a termo ele é mais flexível, mais passível de negociação e você pode ajustar da maneira que fique interessante para as duas partes, mas isso ao mesmo tempo traz maiores riscos, né? Ele tem aqui essas condições mínimas que tem que ser entre eles dois, que do prazo, que é de 16 a 999 dias, mas dentro disso é pactuado conforme fica melhor para as duas partes envolvidas, tá? Caso o vendedor ou o comprador.
não há ajuste diário. Esse aqui que mora o maior perigo do mercado a termo, é que ele não tem ajuste diário. A gente vai ver agora no mercado futuro, que no mercado futuro, assim, ó, eu combinei que lá na data tal a gente vai fazer uma negociação em tais condições. Só que todo dia eu vou ajustando a minha posição. Se o preço subiu, eu vou ser debitado ou creditado. Se o preço caiu, vou ser debitado ou creditado, dependendo das minhas condições que eu tiver, entendeu? Porque não corre o risco de ter uma surpresa. No mercado futuro, você diminui essa possibilidade de chegar lá no final e ter uma surpresa, entendeu? Qual que é a ideia aqui? Ó? Só vem aqui na página 147, que é para falar dessa diferença. Qual que é assim, ó, mercado futuro. Todo dia ele ajusta a posição de comprado e vendido, de um lado e de outro. Porque se em algum momento essa posição, a pessoa que está envolvida ali na negociação não tem dinheiro para cumprir, né, com essa obrigação ali, com esse ajuste diário, a própria bolsa ela se encarrega de pagar esse valor. Então, no mercado futuro, diferente do mercado a termo, ele não tem risco da contraparte. O que é risco da contraparte? É o risco da outra parte não cumprir com o seu combinado, não honrar com a sua parte, entendeu? Porque tem essa condição. Se essa pessoa se uma dessas partes não cumprir, não pagar, não desembolsar o dinheiro, não arcar com esse ajuste diário ali, a própria bolsa ela se responsabiliza por isso, tá? Então essa é a principal vantagem e diferença aí do mercado a termo. O mercado a termo é lá no final, pode ter um percentual aí como um sinal, como uma parte desse valor que vai ser desembolsado antes, né, aí no começo dessa negociação, mas o grosso mesmo você só vai ver lá no final. E aí pode ter essa surpresa, pode ter esse risco de crédito. E aí não tem bolsa para segurar, entendeu? Não tem bolsa para chegar e falar, oh, não, tá aqui, ele não pagou, eu vou pagar para você. Edgar. Oi, Jaque. Então, a única vantagem, então, do mercado a termo é colocar o que fica bom para ambas as partes, independente de qualquer coisa. Essa é a única vantagem? De não ter uma regra específica para seguir? Ela é mais flexível, né? É mais flexível porque vai depender muito, já que assim, ó, tem culturas que tem prazos específicos, que tem momentos específicos para vender, que tem valores, que tem condições muito particulares. Então, o mercado a termo, ele traz essa flexibilidade, entendeu? Ele traz essa... É muito mais moldável a realidade de quem está querendo comprar, quem está querendo operar, do que o mercado futuro. O mercado futuro, ele é um pouquinho mais engessado, entendeu? O mercado futuro, ele traz um pouquinho mais de segurança, né? Então, se ele traz um pouquinho mais de segurança, naturalmente, aí os ganhos que pode obter ali nele serão menores do que no mercado a termo. No mercado a termo você está correndo mais risco. Então, quando você vai operar no mercado a termo, em uma das contas, você espera um ganho melhor, um ganho maior, né? Porque você está se expondo muito mais ao risco, entendeu? Principalmente ao risco de crédito aí. E aí, assim, o mercado futuro, ele é padronizado. Então, pode-se dizer que o mercado futuro não tem risco de crédito? Ele não tem risco de crédito porque ele tem, assim... Tá, deixa eu só ver se essa expressão estaria correta. Ele não tem o risco da contraparte, que é o risco da outra parte não honrar com seus pagamentos. Ele não teria risco de crédito, porque se a outra parte não pagar, a bolsa vai pagar. Então, ele não tem risco de crédito, entendeu? Logo, se ele tem um risco menor, o ganho dele, proporcionalmente, vai ser menor, né? Porque ele está menos exposto e a bolsa está arcando com isso, né? Caso ocorra ali um problema. E aí, Bruna, tá separando as questões aí já? Tô aqui já. Tá. Tem alguma no jeito aí já de mercado a termo, mercado futuro? Ainda não, porque o simulado não deu para salvar aqui. Não, eu vou pegar umas fotos aqui. Isso, pega lá no módulo específico e aí você abre ele, vamos ver se a gente acha algumas questões dele lá dentro, tá bom? Tá. Ó, são negociados mercadorias e ativos financeiros. A liquidação dos contratos pode ser física ou financeira, predomina a liquidação financeira, tá? Os contratos são padronizados. No caso aqui, do mercado a termo,
é o que a gente chama de NDF, né? Non-Deliverable Forward, uma palavrinha assim. É que não tem entrega física disso no mercado a termo, tá? É apenas a liquidação financeira. No mercado futuro, pode acontecer de existir... Cadê? Pode acontecer de existir a liquidação física ou financeira, mas de modo geral, pessoal, predomina a entrega, a liquidação financeira, ou seja, não tem efetivamente a entrega do produto. Eu só quero proteger mesmo as condições que eu vou negociar, tá? Os contratos são padronizados, né? Ou seja, quantidade, peso, vencimento, local de entrega. Quando vocês forem fazer um curso de agro, aula de agro, a Bruna vai trazer isso tudo aqui. Vocês vão ver contrato de feijão, contrato de milho, vão entender certinho. Por isso, eles são menos flexíveis do que o contrato a termo, entendeu? Eles são, assim, mais engessados. Ajuste diário. Ele está fazendo um mercado futuro de contrato de milho. E aí, ele quer comprar milho a R$50. No outro dia, o milho está R$49. Se ele está R$49, ele vai receber um débito ou um crédito. No outro dia, o milho subiu para R$51, para R$52. Então, assim, ele sempre vai debitando e creditando em um dos polos para deixar isso ajustado, entendeu? Se a ideia no final é comprar a R$50, por exemplo, entendeu? Então, todo dia ele faz esse ajuste, para não ter surpresa, para não ter a possibilidade de chegar lá no final e esse contrato não ser honrado. Exige uma margem de garantia, então, na Bolsa, ele vai exigir, ou seja, dinheiro, ações ou outros ativos, né, que possam servir também como isso, títulos públicos, e é negociado em bolsa de valores. Possibilidade de liquidação antes do vencimento, ou seja, eu posso liquidar antes, tem essa possibilidade, tá? Preço de ajuste hoje, R$4,55, preço de ajuste ontem, ou seja, menos 20 centavos. Investidores comprados, eles pagam 20 centavos por unidade de contrato. Investidores vendidos, recebe aí os 20 centavos por unidade desse contrato, tá? Edgar. Oi. Já que ele tem esses ajustes diários de acordo com o valor, qual que é o benefício, qual que é a vantagem de eu fazer o contrato futuro, do mercado futuro? É se proteger contra uma oscilação muito intensa, sabe, Bruno? Mas ele não faz esses ajustes? Tá, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Tá. É porque se a pessoa, vamos supor aqui, se esse valor ele vai agregando da mesma forma, se ele vai acompanhando o valor, por exemplo, o valor que está a saca de milho. Se ele vai acompanhando o valor da saca de milho, qual que é a vantagem de eu fazer esse contrato? Sendo que o valor vai estar agregando da mesma forma. Tá, deixa eu abrir aqui outro negócio, eu vou ficar melhor para ilustrar, entendi. É que, no caso, Laura, esse ajuste diário, ele vai ser feito na conta de quem está vendido, entendeu? Se eu estou operando comprado, ou seja, eu quero comprar milho a R$50 e o milho está custando 52, quem vendeu o contrato de milho vai ter que arcar com essa diferença, porque quem vendeu o contrato de milho, ele está acreditando que o preço vai cair. Se eu comprei contrato de milho, eu estou acreditando que o preço vai o quê? Vai subir. Então, eu quero me proteger caso isso aí suba demais, entendeu? Então, sempre do outro lado de quem está operando comprado, tem alguém operando vendido. Então, eu quero comprar R$50 a saca de milho. Hoje ela está 52. Então, o que faz? Debita R$2 de quem está operando vendido e credita R$2 para mim que estou operando comprado. Beleza. Lá na frente, no outro dia ela caiu para 48. Aí eu credito R$2 na conta de quem está operando vendido e debito R$2 na minha conta. Porque... entendi. Entendeu? Ele não debita da própria pessoa. Então eu que vou respaldo comprar... que ele tem, né? Isso, ele quer travar, porque assim, produtor rural, a gente está falando de cifras muito altas, sabe? É muita grana. Então, esse cara não pode se dar o luxo de ficar exposto a bel prazer do mercado, entendeu? Pode falar, Léo. Eu entendi, então. Então, Entendeu? eu que vou comprar, eu estou segurada do valor que eu vou comprar. A pessoa Exatamente. que vai vender, ela vai ter que manter o preço. Independente se esse preço subir ou cair, eu vou pagar o mesmo valor que eu fiz o contrato, né? Isso. Essa é a ideia do mercado futuro. A gente vai ver opções
que aí em opções dá para flexibilizar um pouquinho, né? Que aí você pode exercer ou não a sua opção, mas a gente já vai ver na sequência. Mas no mercado futuro eu já travo. Se eu quero comprar R$50, eu vou comprar R$50. Ele pode subir para 60. E aí, essa diferença, ela vai vir do bolso de quem operou vendido, entendeu? Porque essa pessoa que operou vendido, ela tá acreditando, esse especulador, né, lá do outro lado, ele está acreditando que o preço vai cair. Para ele, o preço não vai subir. A projeção, o cenário, tudo está mostrando que o preço realmente vai cair. Então, por isso que ele opera vendido, porque ele percebe que ele pode ganhar, entendeu? E eu, como produtor, eu quero travar o meu preço, não, perdão, eu como avicultor, né, que se eu estou comprando é porque eu preciso desse milho para alimentar meus animais, então eu como produtor, eu quero travar o preço que eu vou gastar na saca. Porque se encarecer demais essa saca de milho, encarece a minha produção, fica difícil para eu vender, diminui da minha margem de lucro, entendeu? Mas sempre que eu, como produtor, criador das aves aqui, estou querendo travar o meu preço de compra, né? Estou querendo travar o meu contrato futuro de milho, tem alguém do outro lado que está disposto a correr esse risco, entendeu? E a diferença para o mercado a termo é que é na lata. Todo dia ele ajusta a posição, debita ou credita. Por isso que chega no dia, não tem surpresas, né? E se por acaso não tiver dinheiro no dia, ou faltar dinheiro, a bolsa ela entra. E aí não tem o risco da contraparte, que é o risco da outra parte não cumprir com o seu combinado, não cumprir com as obrigações, sabe? E aí, Bruna? O operador de venda é obrigado a cumprir, né? Um contrato, né? Ele é cumprir. Se ele não cumprir, ele vai ter algumas sanções e a bolsa vai arcar com isso. Eu não tenho certeza de quais são as implicações e também a gente entraria em um negócio muito complexo, mas a bolsa, saiba que a bolsa ela entra em ação se precisar para amparar essa pessoa que comprou do outro lado aqui, entendeu? Que precisa ter esse direito. E aí, Bruna, achou aí as questões? Vou te falar que eu abri o simulado, só tá vindo debêntures. Mas você está em derivativos? Derivativos, estou no simulado do módulo. Só ele, tá vindo só debêntures, e agora eu falei, deixa eu ir na frente aqui. Eu tô indo. Deixa eu abrir daqui também, rapidão. Peraí, galera. Hoje o Fábio tá lançando a nova turma do PAAP. Se tudo der certo, eu entro também. Eita! Cara, é muito louco. Oi. 2.777. Se você tirar um... se você... Oi, Dejane. Com Solpap. Oi, Dejane. Oi, me aceita de novo, que tinha acabado a bateria do computador. Eu tô no celular, tá muito ruim. Tá bom. Eu acompanhei a live dele às 6 horas de lançamento. Só que dá para você fazer um preço menor, você sabe, né? Se você tirar o módulo de certificação, você diminui R$400. Eu vi se tirar as certificações. Galera, estou só tentando abrir aqui enquanto a Bruna tenta daí para a gente já ver algumas questões de termo e futuro, tá? Abrindo aqui rapidão. E aí, cara, mas quem tiver condição de fazer, cara, faz, porque é um investimento assim que você nem vê que você vai estar pagando. Quem tem um limite bom no cartão, faz, entra. Que, cara, ali você vai estar em contato com gente que falar para você, bicho, é a galera que vai voar no mercado, que vai fazer diferença, sabe? Abrindo aqui. Okay. O desconto é só até hoje, hein? É só até hoje. Esse é o negócio de escassez, é foda, né? Cadê? Tá abrindo aqui. Cadê? Minha conta, acesse seu curso. Eles fizeram, cara, ontem um dia inteiro de aula com os professores e tinha 2 palestras acontecendo de forma simultânea, entendeu? Eu falei, mano, e nunca ninguém fez isso que esses caras tá fazendo, sabe? Nunca ninguém tinha tentado isso. Peraí que eu tô em outro papo aqui. Tá surreal, ele tá avançado demais. Tá. Pensar 5 anos atrás, a gente só tinha Edgar Abreu praticamente aí nadando na parada. Aqui. Certo. E aí, Bruna, conseguiu localizar alguma aí? Eu vi que você mandou. Só tá aparecendo assim, né? Vamos ver se abrindo aqui. Eu tô naquele primeiro módulozinho, naquele primeiro
primeiro simulado. Aí eu não entrei nos de baixo ainda. Eu tô indo pra frente, tô errando horrores aqui, mas tá bom, é só pra teste. Tá, derivativos. Tá, questões de módulo 1, vamos ver aqui. Depois. Onde tá? Sabe, não tá aparecendo aqui não. Vamos avançar, Bruna. Vai tentando ver se você acha aí, fazendo um favor. Aí depois joga aqui pra gente. Não vai encontrar agora, não. Vamos lá. Tá bom. Share screen. Galera, então a gente viu aqui mercado a termo e mercado futuro, tá? A gente vai ver agora um outro modelo, mas conseguiram entender basicamente aí a diferença deles? Claro que vocês vão fazer leitura e a gente vai jogar as questões ali, na hora que a Bruna achar, a gente vai jogar as questõezinhas de mercado a termo e futuro, mas conseguiram pegar a diferença de uma para outra aí, na essência? Ok. Ok, né? Tá, qualquer dúvida, Sim, aciona a tranquilo. gente, grita aí com a gente. Vamos lá. E aí, pessoal, a gente tem um outro negocinho chamado swap. Swap, você vai ter que lembrar sempre de troca, cara. Swap. Mas como que eu posso associar uma coisa com outra? Deixa eu ver aqui. Swapzinho. Mas em que sentido, em que contexto, em que operação que faz sentido usar um swap, né? Swap é uma operação em que há troca de posições quanto ao risco e rentabilidade entre investidores. Ou seja, o contrato de troca pode ter como objeto moedas, commodities, ativos financeiros, enfim. Vamos imaginar aqui a pessoa que ela vai fazer um intercâmbio daqui 6 meses. E ela tem lá um investimento que está aplicado em CDB pré-fixado, né? E para uma pessoa que vai fazer intercâmbio, qual que é o maior risco? Qual que é o maior perigo que ela vai correr? É o risco de chegar lá na frente e esse dólar tá o quê? Está lá em cima, né? A cotação desse dólar está lá no alto. Ou seja, o que é mais interessante para essa pessoa? Ela arrumar um jeito de se proteger contra essa variação cambial do que necessariamente ver quanto que ela vai ganhar aqui nesse CDB. Então, quando a gente fala de uma troca de posições, quando eu tenho um investimento, e aí, para eu não precisar resgatar aquele investimento e comprar uma outra coisa, e investir em outro lugar, eu contrato um swap e atrelo nesse investimento. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais num CDB pré-fixado. Vou fazer essa viagem daqui a 6 meses. Estou com medo de que chegar daqui a 6 meses essa moeda vai ter subido mais. E aí eu vou diminuir meu poder de compra. Então, o que eu faço? Eu contrato um swap que eu fico passivo em taxa pré, que é onde eu estou contratado atualmente, e eu fico ativo em taxa de câmbio, enfim, ativo em dólar. Por quê? Se o dólar subir, esse contrato ele vai me garantir essa diferença, vai me garantir esse dinheiro, entendeu? E possibilita com que a pessoa se proteja sem ter que fazer um resgate necessariamente desse investimento que ela já está. Porque qual que é o problema de eu fazer um resgate antecipado do investimento? Fora do prazo que eu estava me programando. O que vocês acham que é o problema? Se eu resgatar antes, a gente tem as faixas, né, de imposto de renda, de 0 a 180, 181 a 360, 361 a 720. Então, se às vezes eu trago um investimento, resgato ele antes da hora, eu posso sofrer o impacto do imposto de renda em cima. Então, por isso que não é interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu já quero me proteger. Para isso, existe o swap. Então, eu dei aqui um exemplo, mas existem N formas de você utilizar o swap, de você usar ele para proteger a sua carteira, tá? E swap, ele pode ser usado tanto para fazer proteção, quanto para fazer especulação. Porque quem está do outro lado, por exemplo, quem está me vendendo um contrato em ativo em dólar, ele está vendendo porque ele acredita o quê? Que o dólar vai subir ou que ele vai cair? Ele acredita que o dólar vai cair. Por isso que ele está vendendo. Mas aí ele fala assim, ó,
eu acho que o dólar vai cair, eu vou vender esse contrato de swap. E eu quero me proteger, então eu posso ser usado tanto para proteção quanto para especulação, para eu ganhar dinheiro nessa brincadeira. Mas, gente, swap é o conceito. Para a prova de vocês é só gravar bem esse conceito. Swap é troca. Cara, como que eu associo alguma palavra? Swing. Swing, o que é um swing? Uma troca. Swing e swap são palavras parecidas. Só que um é troca de casal, troca de pessoas lá. Aqui é troca de indexadores, ou troca de posições, ou troca de fluxo financeiro. Eu já vi cair esses 3 termos aí, eu já vi pessoa falando que caiu, tá? É uma troca em que eu mudo ali mudo a forma como que está o meu investimento. Se ele está pré, eu quero ficar pós, ou se ele está pré, eu quero atrelar ele à moeda, enfim, dá para fazer várias maneiras, tá? Mas esse é o swap. Agora a gente chega nas tão abençoadas opções. O que é uma opção, gente? A opção negocia o direito de eu comprar ou de vender um bem por um determinado preço, numa determinada data futura, tá? Isso é o mercado de opções. A gente tem 2 tipos de opções, opção de compra e opção de venda, também conhecidas como o quê? Call e put. Como que eu vou associar que call é de compra e put é de venda? Call, você vai usar... já lembrou, né? Putaria o povo não esquece. Você vai lembrar que da letrinha C, né? Da letrinha C, call, C de compra, compra. Put você vai lembrar literalmente de puta mesmo. E o que a puta faz? A puta vende, ela se vende. Então, put é uma opção de venda, né? E aí vamos entender os contextos de cada uma delas. Então tá, calma aí. Então assim, ó, opção de compra, opção de venda, call, put, né? Eu pago para ter o direito de comprar um determinado preço ou eu pago para ter o direito de vender a um determinado preço. Beleza. Para eu comprar, alguém tem que estar do outro lado e me vender esse direito, né? Eu tenho que ter alguém... Pessoal, no mercado de derivativos é sempre assim, tem uma pessoa do lado de cá e uma pessoa do lado de lá. Um acredita numa direção e outro acredita em outra. E aí faz negócio, nessa é a diferença. Então, o comprador da opção, se eu estou querendo comprar uma opção, seja ela call ou put, eu sou o titular, beleza? Quem está do outro lado da mesa me vendendo essa opção, seja uma call ou seja uma put, ele é chamado de lançador. Ele está lançando esse direito, tá? E o que eu pago? Eu, como titular, para ter direito a essa opção call ou put, eu vou pagar um prêmio, tá? E aí, esse lançador, ele vai receber esse prêmio. E aí, lá na frente, ele vai ter a obrigação. Então, o titular, quem está comprando uma opção, ele vai ter sempre o direito do exercício. Ele tem o direito de exercer, mas não a obrigação de exercer. Se chegar no dia do vencimento dessa opção, não for viável, não for interessante para o titular, para quem é o detentor dessa opção, dessa call, dessa put, ele não vai exercer. Ele só vai exercer se for interessante para ele. Se não for, ele não vai fazer nem questão. Agora, o vendedor dessa opção, ou seja, o lançador, quem vendeu essa call, essa put, ele tem a obrigação de exercer, caso o titular entenda que seja viável e seja interessante para ele. Até aqui, tudo bem? Titular, lançador, direito e obrigação, call, put. Até aqui, estamos juntos? Manifestem-se, por favor. Belezinha, belezinha. Vamos lá. Então, é importante entender esse contexto aqui, tá? Então, quem que está envolvido? O lançador é o vendedor dessa opção. Ele vai vender para quem está querendo buscar essa proteção, que é o titular, que é o comprador. E aí ele tem o direito de exercer, de negociar uma opção, só que ele não é obrigado a isso. É só se for atrativo, é só se for interessante para ele fazer isso. Exercício de opções. É a operação por qual, se eu cheguei no dia do vencimento e eu vou exercer essa opção, então eu estou fazendo um exercício dessa opção.
Beleza? Ah, se eu cheguei no dia do vencimento, eu como titular, que sou o comprador dessa opção, não vou exercer, não vou fazer uso dela, ela vai virar pó, tá? Anotem uma dica, por favor. Luiz Fernando Roxo e Richard Rittenban. São dois caras que são, assim, referências quando a gente fala no mercado de opções. Mas é só se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais sobre isso, tá? E é tanto que o Fernando Roxo, ele tem um curso que ele chama de estratégia do pozinho, como você ganhar dinheiro no mercado de opções. É um mercado bastante arriscado, mas também dá para ganhar um dinheiro, dá para ganhar uma grana. Estou estudando aí para mim, porque tem demanda disso lá nos clientes lá da assessoria, então estou tendo que aprofundar mais um pouquinho nisso. Mas quando fala estratégia virar pó, é que o titular, é quem tinha esse direito, seja ele call ou put, ele não exerceu, ele entendeu que não era interessante, tá? Forma de exercer um direito de uma opção, tá? Ela tem duas maneiras. Uma, eu só posso exercer na data específica, naquela data que foi estabelecida, ou outra, eu posso exercer a qualquer momento. Europeia, vamos começar pela europeia. Europeia, você vai lembrar de quê? De inglês. Qual que é a forma do inglês, pessoal? Ele é sempre o quê? Pontual. Pontual. O inglês é extremamente pontual. É só naquele momento, naquela ocasião. Então, quando a gente fala de uma opção europeia, você vai lembrar do inglês, que é um cara pontual. Então, ele pode ser exercida, essa opção europeia, somente no vencimento. Não posso exercer antes, não posso exercer depois. Somente na data de vencimento. A americana é o contrário. Você vai lembrar que o americano, ele é louco, ele taca o foda-se para ele quer fazer o trem do jeito que ele quer mandar no mundo, quer bagunçar tudo. Ou seja, ele pode fazer a qualquer momento. Pode fazer na data do vencimento ou antes, se ele entender que é interessante para ele fazer antes, ele vai fazer antes. Então, são essas duas formas de exercer opções, tá? Americana e europeia. Europeia, mais organizadinho, mais bonitinho, extremamente ele pontual, né? Ele vai lembrar do inglês. Americana é o do foda-se. Ah, não, vamos lá de qualquer jeito mesmo e tá indo. Beleza? Então, vamos lá. Mercado de opções, o que é? Um direito de comprar ou direito de vender por um determinado preço numa data futura. Direito de comprar é conhecido como call, direito de vender é conhecido como put. Quem adquire esse direito, né, quem adquire essa opção, ele vai pagar um prêmio. Esse prêmio, né, ele vai pagar para o lançador. Quem está pagando o prêmio, quem que é? Quem está comprando, o titular. Ele paga o prêmio para lançador, que é a pessoa que está vendendo do outro lado esse direito para ele. O comprador, ou conhecido também como titular, ele tem o direito de exercer, mas ele não tem a obrigação. Só vai exercer se for atrativo para ele. Se não for um negócio atrativo, ele não vai exercer. Simples assim. Já o vendedor, pessoal, dessa opção, ele fica dependente da vontade do titular, entendeu? Ele fica dependente de o que o titular vai querer, se ele vai querer exercer ou não. Se o titular quiser exercer, o lançador, ele vai ter o quê, pessoal? A obrigação. Um tem direito de comprar, outro tem a obrigação de vender. Um tem direito de vender, outro tem a obrigação de comprar. É sempre posições contrárias uma das outras, tá bom? Um tem o direito, ele exerce se ele quiser. O outro, ele tem a obrigação e fica dependente da vontade do titular dessa opção, tá? Forma de exercer a opção. Americana e europeia. Beleza. Europeia, somente na data. Americana, qualquer momento. Foda-se. E aí, pessoal, a gente tem uma situação que é o seguinte. Vocês vão se deparar com algumas siglas chamadas ITM, OTM e ATM. Tá? Vamos ver aqui o que significa cada uma delas. A relação do preço, tipos de opções de compra, opções de venda. Tá. Essa ITM, OTM, ATM, ela está ligada a como vai estar o preço na data do exercício em relação ao preço que foi pago o prêmio, ao preço que foi negociado, entendeu? Se eu tenho uma opção de compra, se eu tenho uma call ITM, ou seja, in the money, ou seja, o preço do ativo subjacente é superior ao preço de exercício da opção. Ou seja, o que quer dizer isso? Preço do ativo subjacente. Eu comprei uma opção, uma call, que é um direito de compra,
de comprar Petrobras a R$20. Eu comprei esse direito. Chegou na data do exercício, Petrobras está está custando R$22. Como que, ou seja, o preço do mercado está mais caro do que o preço que eu paguei para ter direito. E aí a gente chama in the money, ou seja, dentro do dinheiro, tá? Dentro do dinheiro. O preço que eu vou exercer está mais barato do que o mercado, dentro do dinheiro. Investimento lucrativo, porque eu vou estar comprando por R$20 algo que está sendo negociado a 22. Então, putz, é interessante para mim, entendeu? É um negócio bacana, é um negócio viável. Para mim, que sou um titular de uma call, que é uma opção de compra, que me dá o direito de comprar algo por um determinado preço. Ok? Opção de compra call ITM, in the money, dentro do dinheiro, ok? Pessoal, cadê vocês? Estamos aqui. Vamos aí, né? Dá um joinha aí para mim. Aí a gente já vai para o inverso. Opção de compra call OTM, out of the money, ou seja, fora do dinheiro. Quer dizer que se eu comprei Petrobras, eu comprei uma opção de compra Petrobras a R$20, ou seja, eu quero ter esse direito de pagar R$20 por Petrobras. Chegou no dia, ela está custando R$18. Ou seja, o preço de mercado está mais barato do que o preço que eu paguei para ter direito. Ou seja, ela está fora do dinheiro. Então, para mim, no caso aqui, foi um prejuízo, não valeu a pena. Aí vai acontecer o que a gente acabou de ver aqui, ó. Ela vai ter virado pó, entendeu? Porque aí, se ela está custando R$18 e eu paguei para ter direito a 20, eu não vou falar assim, não, eu quero pagar R$20. Ela está custando 18, não interessa, eu quero pagar R$20. Bom, não faz sentido, não tem lógica, né? Então, nesse caso, ela vai virar pó. E aí, ela está OTM, ou seja, ela está fora do dinheiro. O preço de mercado está mais barato do que o preço que eu paguei para ter direito, tá? E aí isso aqui foi a opção de compra. E aí a gente vê a opção de venda, a put. O put ITM é quando ele está, por exemplo, assim, ó, eu paguei para ter direito a comprar uma saca de milho a R$50. Chegou lá, peraí, preço ativo, prestação inferior ao preço de exercício da opção. Perdão. Eu sou um produtor de milho, né? Sou um agricultor. E eu paguei para ter o direito de vender a saca de milho a R$60. E aqui nessa primeira opção, ITM, in the money, chegou no dia, está custando R$55 essa saca de milho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exercer o meu direito, que eu vou vender por R$60, algo que no mercado está sendo negociado a R$55. Ou seja, eu estou dentro do dinheiro. E aí, quando eu falo all the money, eu paguei para ter um direito de vender a R$60, só que chegou naquele dia, está custando quanto? Está custando 65. Pô, de novo, a lógica, eu não vou bater o pé e querer vender a R$60, eu vou vender pelo preço que é mais atrativo para mim, ou seja, eu não vou exercer a minha opção. De novo, ela vai virar pó, entendeu? Vai virar pó porque eu não vou exercer. E aí eu vou ter tido um prejuízo, porque sempre para eu ter um direito, uma opção, seja ela uma call, uma put, eu pago um prêmio. Né? No momento que eu faço contrato, eu já vou desembolsar pelo menos uma parte do dinheiro. E aí, se eu não exerço essa opção, eu vou ter tido uma perda, eu vou ter tido um prejuízo, né? Então, essa é a ideia. E call e put ADM é quando o preço que está sendo negociado no mercado é exatamente igual àquele preço que eu paguei para ter direito. Paguei para ter direito de comprar Petrobras a R$20. Chegou no dia, ela está custando R$20, ou seja, ela está at the money, ou seja, ela está no dinheiro. Então, aí é indiferente, né? Apesar de eu ter tido um custo com um prêmio lá atrás, de eu ter pagado um prêmio para ter essa opção, eu vou ficar no 0 a 0. Mas, pelo menos, eu me protegi de uma possível oscilação, de uma possível volatilidade, entendeu? Eu não fiquei exposto, tá bom? Conseguiram pegar a diferençazinha? IDM, ODM, call, put, ADM. Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Aqui ele traz uma ilustraçãozinha bacana. Tá aqui também. Aqui, ó. Peraí. Gráfico de uma opção. Cadê?
Cadê? Esse aqui ele está falando de uma... Aqui. Essa aqui, preço à vista. Se você ver esse gráfico aqui, ele está falando de uma opção de compra. Por quê? Ele acredita que o preço vai chegar num determinado ponto aqui, no preço de exercício, e ele vai começar a subir. E, ou seja, vai ser interessante para eu comprar. Então, quando você vê esse gráfico aqui, ele vai estar remetendo a um titular de uma opção de compra, ou seja, alguém que tem o direito de comprar algo por um determinado preço. Já quando você vê essa barrinha descendente aqui, ele vai estar falando de um lançador de uma opção de compra. Por quê? Se ele acredita, o lançador ele só vai vender esse direito para um titular, para alguém do outro lado, se ele acreditar que o preço vai, na verdade, cair. Então, alguém que acredita na posição contrária. E aqui, a titular de uma opção de venda. Ele quer travar, olha essa ideia aqui, ele quer travar o preço que ele vai exercer, entendeu? Ó, porque você percebe que a reta aqui, ele está no sentido de continuar descendo, né? Mas ele quer travar o preço que ele vai vender. No caso, a gente está falando aí de um produtor que quer garantir o preço que ele vai vender a sua produção, seja de soja, seja de açúcar, seja de café, seja de milho, enfim. Ele quer travar o preço que ele vai ganhar. Porque até para ele fazer uma projeção, né, financeira aí da produção dele. Então, isso aqui, vale dar uma olhada disso depois. Isso aqui você tem que olhar as questões que tiver no simulado para entender e ver várias perguntas igual a desse modelo aqui, tá? Para vocês gravarem e entender esse formato que vai cair na prova para vocês. Tá. Vou fazer assim com vocês. Tá tranquilo até aqui? Opções, call, put, titular, lançador, dentro do dinheiro, fora do dinheiro, no dinheiro. Até aqui tudo bem? Ok, para mim tudo bem. Tudo bem, né? Tá. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma pausa rapidinho e aí a gente já volta, tá? Uns 10 minutinhos. A gente já volta porque eu preciso fazer um café ali que o sono tá pegando aqui. Hoje o dia foi bem puxado, então eu tô com um pouco de sono. Então vou ali tomar um café e ver com a Bruna aqui as questões. A gente já vai resolver algumas questões sobre isso que a gente já viu até agora e aí a gente dá sequência no estudo. Tem mais uma partezinha que a gente vai ver aqui de opções e vai finalizar essa parte aqui do mercado de derivativos e vai ver mais um pouquinho de coisa que tá para frente, tá bom? 10 minutinhos, agora é 21h17, quando for quase ele 8h30, a gente já está de volta aqui, tá bom? Vamos lá, toma um café também, toma uma água, vai no banheiro, e aí volta aqui para a gente dar a sequência. Rapidão, galera.
Bora! Bora, turma! Tá. Se eu for de ouvido, não escuto vocês. E aí? Aqui foi igual uma gincana. Vai lá, toma um café, bota um filho para dormir, faz uma mamada do outro, corre aqui e volta. Ai, Jesus, assim mesmo. Cadê esse? Desse jeito mesmo, né? Cadê a turminha? Edgar, fica muito mais fácil para fazer anotação com o mapa mental, hein? Então, por aí, pessoal. Se tiver aí, dá um toque para mim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, já que tá, né? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Estou escutando. Mas só dando a página desse texto aí. Galera, só uma correção aqui, ó. Que eu falei ali. Nos mercados a termos também tem a possibilidade de entrega física, tá? É só quando mais predomina muito a entrega mesmo da liquidação financeira, só a compensação da diferença de um valor para outro, de uma pessoa para outra. No caso aqui, tem um contrato específico, que é o contrato de futuros de balcão sem entrega física. Ele parece muito do mercado a termo, só que aqui realmente predomina que não entrega nada dada... Não tem nenhuma entrega física, né? É simplesmente liquidação financeira. Uma operação normalmente utilizada como instrumento de hedge, ou seja, para proteção, pois o contratante de um NDF garante uma taxa de câmbio futura para a moeda base do contrato. Ele trava ali uma moeda. Normalmente é dólar, mas tem que ficar aberto que pode ser qualquer moeda aí nesse caso, tá bom? E o NDF possui a mesma sistemática do contrato a termo, porém a diferença é que no NDF somente negociado fluxo financeiro, não é entrega física de moeda, entendeu? Não faz essa transferência. Aqui tem a tabelinha da tributação e derivativos, tá bem? Que é como que é cada um. 15% em termo, contratos e opções sobre o lucro, sempre sobre o ganho que teve nessa operação quando são operações normais, e quando são operações de day trade, tem essa característica de ser 20% e 1%. Lembra muito lá a sistemática de ações, né, de compra e venda de ações. Em um é 15, no outro é 20, tem também essa diferencinha aqui dessa alíquota na fonte. Qual que é o objetivo disso aqui? Daqui é tipo um dedo duro, né, um cagueta, para sinalizar para a Receita que você teve um ganho ali naquele período. Tá? Swap, ele vai seguir a tabelinha, né, do prazo atrelado ali à taxa. E aí a responsabilidade de recolhimento, no caso de swap, é pela pessoa jurídica que efetua o pagamento do rendimento, ou seja, quem está cedendo ali esse direito, tá bom? Galera, prazo do recolhimento até o terceiro dia útil da semana subsequente. Isso aqui também é interessante, ó. Até o terceiro dia útil da semana subsequente, a semana de onde ocorreu esse fator gerador, ou seja, de onde teve esse ganho, tá? Não existe compensação de perdas, é possível ficar isento de imposto de renda, porém isso é possível caso tenha oferido perdas em operações com
operações com termo, futuro e opção no mês atual e em meses anteriores. Beleza. Galera, aí a gente já entra na parte de COI. Você achou aí, Bruna? Deixa eu olhar aqui as que você mandou para mim. Tá, vamos ver aqui. Não tá aparecendo. Manda ali no grupo, Bruna, fazendo um favor. Pode mandar no grupo ali para todo mundo. Que aí depois a gente vai debatendo, depois a galera vê, a gente vai debatendo em cima delas. Tá bom? Pessoal, COI, ele vai cair na prova de vocês também. Ele é um produto muito novo no nosso mercado, tá? Ele é um produto, assim, muito recente na nosso mercado de valor imobiliário. Ele está sendo assim, adaptado, né? Ele está se adaptando à nossa realidade. Na prática, na real, assim, não da prova, mas na real, esse produto aqui ele é um produto muito bom para quem vende, muito bom para o assessor. Então, ó, se você tem um assessor e o assessor te oferece um COI, ele está ganhando bastante dinheiro nesse COI, mas para você não vai ser tão interessante. O que quer dizer uma operação estruturada? Tem pessoas que elas não vão querer se expor a essa volatilidade da bolsa, essa oscilação que vai ter na bolsa de valores, mas ela vai querer tentar ter um pouquinho de ganho em cima disso, ela vai querer ter um ganho ligado a isso. Então, o que o COI faz? O COI, ele mistura um pouco de renda fixa com um pouquinho de renda variável, entendeu? Então, ele vai pegar para você lá, você tem dois tipos de COI, né, duas modalidades. Valor nominal protegido, ou seja, você investiu 10 mil reais num COI, você tem a garantia daquele valor, no mínimo aquele valor você vai ter de volta, e o valor nominal em risco, que é o COI que tem a possibilidade de você perder até todo o seu dinheiro que está ali dentro daquele COI. Normalmente, o mais negociado é esse aqui, né? Valor nominal protegido. Porque aí a pessoa ela se expõe a essa volatilidade da bolsa e o mínimo que ela vai conseguir é o dinheiro dela de volta, na pior das hipóteses. Esse segundo, ele não faz tanto sentido, porque já que é para correr risco de perder, sabe, se expor dessa forma, que seja uma exposição efetivamente operando, né, na bolsa de valores e não comprando um COI, né? E você pode atrelar os seus rendimentos a diversos ativos, como ações, índice de bolsas do Brasil ou do exterior, moedas, juros, commodities, mas a maior parte mesmo dos COIs são feitos em ações, que a pessoa ela quer pegar aí um pouco, ganhar, ter um certo ganho com esse movimento da bolsa, né? Então, esse aqui é o maior volume está aqui, mas também é possível fazer dessas outras formas. E aí o COI, ele possibilidade de resgate antecipado, sujeito à marcação ao mercado, sem garantia do principal investido, porque se um COI tem um investimento de 2 anos, beleza, aí a pessoa, com 6 meses, ela vê que ela precisa daquele dinheiro antecipado. Para ela ter esse dinheiro de volta, vai ter que ver a entidade emissora vai ter que vender esse COI para outra pessoa. Ou seja, ela vai estar sujeito à marcação ao mercado, que é quanto o mercado está disposto a pagar por esse COI. Será que o mercado está disposto? Será que realmente o mercado quer pagar? E quanto ele quer pagar? E aí, dependendo, pode ter um ágio, né? Ou seja, uma perda desse valor investido aí. É obrigada a assinatura do termo de ciência e risco, né? Assinado uma vez pelo investidor, que ele tem ciência dos riscos do COI, que ele tem o risco dele, e ele não conta com a garantia do fundo garantidor de crédito, tá? Então, assim, por isso que ele não é um bom produto, falando sinceramente com vocês aqui, não cai na prova isso, mas por isso que ele não é um bom produto, seja para vocês, ou seja para cliente de vocês, amigo, família, COI não é um bom produto. COI ele é muito bom para quem vende, mas para quem compra não faz tanto sentido, não. E aí aqui, ó, ele traz uma ilustração. Ó, um COI foi emitido com as seguintes premissas. Ele compra 3 ações. Vale, Petrobras e Banco do Brasil. 3 anos de vencimento. Cenário 1. Se as ações na média ficarem abaixo de 0, ou seja, o capital inicial será protegido. Ou seja, no mínimo o valor que ele botou ali dentro, ele vai ter de volta. Se as ações subirem de 15% a 30%, o retorno irá dobrar no final. Ou seja, ele vai ter um ganho dobrado, que o emissor vai pagar para ele. Cenário 3, se as ações subirem de 15% a 30%, o retorno da estratégia será a valorização absoluta das médias das ações, ou seja, quanto que deu o total na média de valorização entre eles.
Se subir acima de 30%, ele paga uma taxa de 35% pré-fixada no período. Pronto. E aí ele traz aqui para vocês, entendeu? Porque a pessoa ela pode ter ou o dinheiro dela de volta, ou ela vai ganhando conforme esse movimento do ativo que está atrelado a esse código, tá? Seja ele ações, seja ele moeda, seja ele commodity que está aqui. Tributação. Vai seguir a tabela de regressiva, né? Conforme o prazo que tiver aplicado vai diminuindo, vai regredindo aí a taxa que vai ser paga. E tem também a cobrança do IOF. Por isso que eu estou falando para vocês. Se fizer uma estratégia, uma carteira bem organizadinha de ações, às vezes você ganha muito mais do que você entrar num core, que aí você ainda teria aqui, por exemplo, o IOF da vida e está sujeito aí a pagar um imposto maior, sendo que ações são 15%. Tá bom? Aí, galera, aí a gente já viu um pouquinho das clearing houses. O que são clearing houses? A clearing house foi tudo que a gente viu lá no começo, né? Que é a Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ela é uma clearing house, ou seja, ela atua ali reduzindo o risco de liquidação e dando veracidade, né, aos títulos que são negociados ali dentro. No caso da Selic, a gente está se referindo a títulos públicos federais. E aí, quando a gente fala de títulos privados, a gente tem a B3, a Câmara de Ações da B3 e as subdivisões que tem ali dentro dela. Mas Câmara de Ações da B3 é onde é negociado ações, fundos, negociado não, são custodiados, liquidados, né, essas clearing houses, tudo que não é título público. O que é título público está na Selic, o que não é está na Câmara de Ações da B3. Pronto. E aqui, ó, eles também usam bastante esse termo aqui, ó, mitigar o risco de liquidação, ou seja, o que é liquidação nesse caso aqui? É que essa operação seja concretizada, que ela seja devidamente, assim, efetivada, porque fica aquela questão, eu estou aqui do lado de cá, eu tenho um produto, quem garante que se eu der o produto, o outro lado vai me dar o dinheiro? E o outro lado fala, quem garante que se eu der o dinheiro, o Edgar vai me dar o produto? Então fica aquele impasse, fica aquele, né, aquele desgaste. No Brasil, a gente tem duas, né, igual eu falei para vocês, Selic. Antes a gente tinha mais uma, mas aí teve essa fusão de BMF Bovespa com o CETIP, e aí ficou tudo dentro da B3. Lá eles têm as divisões, né, das câmaras certinhos, mas para efeito da prova, só B3, você já mata tudo. Tudo que for título privado, ação, derivativo, tudo isso aqui já está envolvido aqui dentro. Sistema de pagamento brasileiro, a gente já viu lá no comecinho das aulas, lembra? O que é sistema de pagamentos brasileiros? Foi um sistema que foi criado lá em 2002 com o objetivo de reduzir o risco sistêmico. O que é risco sistêmico? É risco do sistema vir a colapsar, vir a quebrar, né? De dar um problema, enfim, uma instituição ficar insolvente. E até antes de 2002 era uma bagunça, era uma zona no sistema financeiro. Então, a criação do SPB, bem como a adesão de outras medidas por parte do CMN, por parte do Banco Central, trouxe muito mais segurança e credibilidade para o mercado brasileiro, né? Então, mas para efeito da prova, é sempre lembrar, qual que é o objetivo da SPB? SPB, risco sistêmico, SPB. Foi criado lá na ocasião compensação de cheques, compensação de ordens eletrônicas de débito e crédito, no caso a TED e a DOC, né? O DOC é limitado a 4,9999, TED hoje você consegue fazer de 1 centavo. Então, mas é tudo com o objetivo de reduzir risco sistêmico, tá? Peraí. Aqui essa parte ele entra um pouquinho falando do IPO. Tá. O que é um IPO? A gente já viu um pouco disso aqui, tá? Mas a gente vai ver de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. Quando uma empresa decide abrir o seu capital, ela vai precisar contratar agentes de subscrição, agentes de underwriter, né, para fazer esse processo. Seja um banco, seja uma corretora que vai fazer isso. Quando a gente está falando do banco coordenador, é um banco que vai organizar esse processo, né, de IPO, de abertura do capital, de lançamento, de oferta pública de títulos de valores imobiliários, entendeu? Ou seja, um IPO ou uma empresa que está mandando um lote suplementar para o mercado, ela pode ter mais de um banco coordenador.
entendeu? Ela pode ter 2, 3, 4, 5 bancos coordenadores. Só que apenas um deles será o coordenador líder, aquele que vai chefiar aquela operação. Caso vocês ainda não tenham visto aquele deverzinho que eu passei para vocês sobre o IPO da Saudi Aramco, IPO da Stone e IPO da XP, por favor vejam, porque na hora que vocês forem ler as matérias, vocês vão ver aí o nome desses bancos, porque toda vez que vai fazer isso, vai ter lá banco coordenador, banco mandatário, instituição líder, quem que conduziu isso? Vocês vão se deparar com nomezinhos aí como JP Morgan, Chase, Goldman Sachs, né? Esses daí são os 2 maiores do mundo, UBS, Credit Suisse, BNP Paribas, enfim, várias instituições que estão presentes quando a gente fala de IPO e de oferta pública de títulos e valores imobiliários. Banco coordenador é quem faz isso, tá? E aí, pessoal, quando uma instituição ela decide abrir o seu capital e ela procura um agente underwriter para fazer esse processo, seja corretora, distribuidora ou banco de investimento, tem 3 formatos, tá? Tem o Strike, Best Efforts e o outro aqui, como é que é o nome? E outro é o Standby, eu acho, se não me engano. O que é o Strike? Garantia firme. É uma subscrição que ele garante aquela instituição, por exemplo, vamos falar uma instituição que vai abrir capital. A EQI vai abrir capital, daqui uns 2, 3 anos ela vai abrir. E se ela tem uma garantia Strike, esse banco que está fazendo, esse agente underwriter que está fazendo spread, ele falou, olha, eu garanto que se o mercado não comprar essas ações aqui, eu mesmo compro e depois eu vendo no mercado secundário. Mas se você tem garantido, você tem uma garantia firme, firmeza, que você vai estar com isso aí vendido, que você vai estar com essas ações colocadas no mercado. Óbvio, gente, né, que a garantia firme, se a instituição ela assegura e ela garante que aquilo ali vai entrar em circulação, óbvio que ele vai ser um pouquinho mais caro para quem está contratando aquela operação, tá? Underwriting de melhor esforço ou best efforts é quando a instituição que está fazendo o underwriting, ela vai fazer assim, olha, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não garanto que tudo vai entrar, entendeu? Então, ela faz tudo que está ao alcance dela, mas não garante que aquilo ali realmente vai entrar em circulação. Claro, como a empresa que está fazendo esse processo, né, que contratou o agente underwriting, ela vai estar assumindo mais riscos, ela vai estar correndo mais riscos daquilo não entrar em circulação, vai ser um pouco mais barato esse formato aqui. Então, vai depender do momento, como que está a avaliação da empresa no mercado, como é que está a procura, como é que está a aderência, para determinar se ela vai escolher o melhor esforços ou o strike, tá? A distribuição de lote suplementar, ou seja, no momento do IPO, quem está fazendo essa abertura de capital, ele pode estabelecer que, se precisar, se tiver uma procura alta, ele pode fazer um segundo lançamento de mais 15% no máximo, até 15% no máximo, né, do valor que ele lançou. Vamos supor, fiz um IPO de $1 bilhão. Se precisar, eu posso colocar até mais $150 mil aí em ações em circulação, que é um lote suplementar, é um complemento, é um adicional, mas sempre limitado a esse 15%, e tem que já estar previsto lá nesse prospecto essa distribuição de lote suplementar, entendeu? Tem que ter essa previsão. Aí, se precisar e se a empresa quiser, ela faz uso, ela ativa ou não, beleza? Preço fixo é um preço acordado no início da precificação, no qual não há espaço, mudança de preço na negociação. Ou seja, quando ele está fazendo esse IPO, ele já estabelece por quanto que ele quer vender, entendeu? E aí, esse é o preço fixo. Book building é quando essa instituição que está fazendo esse processo de underwriting, ele faz como se fosse um livro de consultas, um livro de pesquisas. Ele fala assim, fulano, empresa tal, a EQI está abrindo capital. E aí, você topa comprar? Quanto que você pagaria? Você tem disposição? A gente está lançando aqui a R$15. Aí a pessoa vai falar lá do outro lado, a gente paga R$14,50. Aí o outro fala, não, a gente paga R$16, a gente paga R$13, R$13,90, enfim. Vai fazer um livro de consulta, um book building, para chegar no preço médio, entendeu?
E aí, porque aí a empresa ela realmente ela vai sentir como é que está a aderência e a procura do mercado. E não simplesmente, eu acho que eu tenho um valor de tanto. Não é um achismo. Ela tem uma expectativa, porque ela faz um processo de valuation, né, de identificar qual que é o valor da companhia e de fazer uma estimativa. E aí ela vai fazer essa pesquisa, essa consulta no mercado, a instituição de underwriter, né, que está fazendo esse processo, para validar essas informações, para ter certeza delas ou não. Tá? A gente já viu aqui, né, galera, lá, agências de rating, tudo ok para vocês? Agências de rating, certinho. São as agências que classificam o risco de crédito, né? Que vão estabelecer qual que é a possibilidade, qual que é a probabilidade de uma empresa vir a dar calote, vir a ficar inadimplente ou não, tá bom? Galera, deixa eu ver um negócio aqui. A agência de rating, ou seja, uma empresa ela quer abrir o seu capital. Normalmente ela também vai ela vai contratar uma agência de rating para classificar o risco de crédito dela, porque na hora que for fazer esse processo de book building, e na hora que for fazer esse processo aqui do prospecto, né, de fazer essa pesquisa no mercado para ver quanto que o mercado está disposto a pagar por essa empresa, essa informação ela é uma informação relevante para saber como é que está organizada essa empresa, se é uma empresa que ela tem solvência, né, ou seja, se ela tem uma boa projeção aí de caixa e tudo mais. Quanto pior o rating, maior será o retorno exigido. Ou seja, se você tem uma empresa que ela tem um rating muito bem alto, aí o pessoal vai pagar bem por ela. Uma empresa que tem um rating C, ou seja, o preço dessa ação pode ser que ele fique mais barato, entendeu? Galera, então aqui, ó, banco mandatário. A gente tem, cadê aqui o banco mandatário? A gente viu o banco coordenador, a gente viu aqui o banco coordenador e agora a gente está vendo o banco mandatário. É a função de processar as liquidações físicas e financeiras entre a sua tesouraria e a instituição custodiante. Ele também está presente quando vai acontecer esses processos de IPO. Banco escriturador, além do registro de fazer o cadastro dos investidores atualizados, liquidar os pagamentos, e os bancos liquidantes. Pessoal, vai ficar muito claro para vocês quando vocês verem as notícias, tá? E não vejam só de um IPO, veja da Stone, veja Saudi Aramco, e veja outros IPOs também, para vocês se ligarem aí nessa dinâmica e como que funciona. Porque às vezes, tendo na apostila aqui ou falando, fica meio vago, fica meio distante. Então, quando você vai, por exemplo, prático, quando você vai para a situação prática, isso aqui vai ajudar muito vocês, sabe? Cadê? Função do formador de mercado. Também securitizador. Esse aqui a gente viu que é a companhia securitizada, que são as companhias de securitização. Elas juntam, né, direitos de crédito e emitem esses títulos, né, CRA, CRI e outros aqui que podem existir no mercado também. Bruna, você conseguiu notar boa diferença nos simulados da Lead Invest para o simulado dos outros? Eu consegui. O Fernando, ele traz uns termos bem mais difíceis. Não estou te ouvindo, Bruna. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Peraí, que não... Oi? Peraí, não estou ouvindo vocês. Oi, Bruna, fala aí. Oi, tá me ouvindo? Putz, agora eu estou te ouvindo. Pessoal, eu acho que talvez, se alguém tiver falado enquanto eu estava explicando aqui, não estava saindo som aqui para mim. Pode ser que eu tenha passado batido em alguma coisa. Alguém fez algum comentário, alguma coisa? Por favor, peço desculpas aqui, que na hora que eu estava falando, parece que não estava saindo o som de vocês aqui, estava saindo só mesmo a minha fala. Mas o que você está achando do nível de dificuldade dos simulados da Lead? Ele está usando termos bem mais técnicos do que o da DA Certificações ou do que da Yomi Banco. Repete aí, Bruna, por favor, que falhou de novo aqui. Termos técnicos
que da Lead Invest, o Fernando está elaborando com termos mais difíceis mesmo, né? Aquelas palavrinhas que eu sempre falei, a gente tem que estar atento, né? Questão do mesmo sentido com termos mais difíceis. E aí, tipo, as questões eu falo assim, meu Deus, isso aqui eu não lembro de ter ouvido isso daqui. Aí depois eu vou lá, reviso e falo, é tal coisa. Eu tô gostando bastante da Lead Invest, viu? De simulados. Eu gostei de ter percebido isso aí junto com você, de você ter mostrado lá esse lado, porque, galera, quanto mais difícil for o treino de vocês aqui, mais fácil vai estar na hora da prova. Então, voltem as atenções aí para o simulado da Lead, tem, né, no aplicativo e tem no site lá também para vocês resolverem. O duro é que elas não têm vídeo respostas igual algumas outras questões, mas não entendeu, não ficou claro a questão, tira print e joga dentro do grupo, tá bom? Porque quanto mais treino, quanto mais for difícil o treino para vocês, quanto mais for pesado nesse momento aqui, mais suave vai ser na hora da prova, entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente meio que já teria visto aí parte de derivativos. O que precisaria agora? O que eu vou pedir para vocês? Vou combinar um negócio diferente. Agora são 9 horas. Peguem de agora até as 22 horas para fazer simulados aí dentro do app da Lead Invest e do site da Lead Invest para treinar essas questões, né? Tanto de derivativos quanto de outros assuntos que a gente já tenha visto, tá bom? Não se preocupem quanto a questão assim, mas eu vou ficar com 1 hora de menos de conteúdo. Não, fiquem tranquilos quanto a isso. Se precisar, a gente faz 2, 3, 4, quantos dias a mais forem precisos com vocês, para vocês estarem mais treinados, entendeu? Então, pode falar, Bruno? Tá? Pode falar. Não, é só para complementar que é uma coisa que eu vi numa questão de um simulado, que até mesmo depois eu fui ver a videoaula. Os dois, deixa eu pegar aqui agora, tanto o titular, tanto o lançador, eles estão em todos os derivativos, em todos os contratos, né? Mercado a termo, mercado futuro, swap e de opções. E aí, o hedge, especulador e o arbitrador, eles não são pessoas, né? Eles são estratégias utilizadas para aqueles contratos. Isso aí eu vi numa pergunta lá. Igual a gente falou, né, no começo. A postura, né? Por exemplo, vou adotar uma postura de hedge, ou seja, uma postura de proteção. Vou adotar uma postura especulativa, ou seja, eu vou tentar alavancar os meus ganhos especulando. Claro que aí eu vou me expor a um risco maior, entendeu? Mas tem sempre duas. Quando eu falo pessoas, pessoal, mas não é sempre uma pessoa, tá? Às vezes pode ser um investidor institucional, pode ser uma instituição. Então, tem sempre dois polos, né, dois extremos, cada um acreditando numa direção, entendeu? Só tem uma opção de compra porque tem um lançador, no outro lado, disposto a vender, né, esse direito de compra, né, e assumindo uma obrigação aí de vender caso o titular queira exercer. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês hoje? Vamos fazer diferentes. Desde a gente continuar conteúdo, aproveitem que vocês estão no ritmo aí, continuem do jeito que vocês estão. Vamos fazer algumas questões e da Lead Invest, muitas não vão ter vídeo respostas, joguem no grupo, tá? Agora é o momento de acelerar, a gente está chegando na reta final, a prova de vocês está muito próximo. E aí, na quarta-feira a gente tem aula com o Ronaldo e na quinta a gente tem aula de conteúdo de novo. E aí na segunda, de novo, a gente já tem aula. Então, pelo que eu sei aqui do grupo, quem está com a prova mais perto, que está marcada aqui, se eu não me engano, é a Dejane, né? É a Dejane, tirando a Bruna. Tem a Bruna quarta-feira agora. Quem mais? Tem a Dejane, acho que é dia 9. Eu sou para o dia 9, né? Tem alguém antes do dia 9, pessoal? A minha é só dia 16. A minha é dia 10. Dia A minha 10. ficou só em outubro também. Não, então... Minha é dia 11. 11? Ave Maria. Não, então... A gente... Isso, dia 11, Edgar. Tranquilo, tem um tempo, entendeu? Então vamos fazer dessa forma porque no conteúdo, o próximo que viria no conteúdo de gestão de carteira e risco. É chato pra cacete, que aí vem stress test, backtest, aí VAR, ele pipoca mais a cabeça. Então faz assim, entrem no aplicativo agora,
façam questões, tenta fazer até o horário que a gente estaria em aula. Não se preocupem, tá? A gente vai ter mais encontros, não, vocês não vão sair perdendo de forma nenhuma, vou sair perdendo menos horas de aulas. Não, vocês não vão ter isso, tá? Na quarta-feira a gente tem uma aula com o Ronaldo, que aí vem naquela pegada de ser algo mais leve, né? Algo para dar assim, pô, vocês estão ouvindo de conteúdo, ele vai trazer uma parte de cenário para vocês, algumas dicas bacanas. E aí na quinta-feira a gente vem de conteúdo denso, que é gestão de carteira e risco. E aí na segunda-feira, se vocês, dependendo como for o nosso andamento na quinta, na segunda-feira a gente pode fazer simular uma prova, né? Porque aí é mais ou menos o tempo de aula, e aí cada um faz, eu mando nessa semana ainda a prova, no caso, cada um quiser imprimir ou quiser fazer online mesmo, fica do critério de cada um, faz, e a gente vai corrigindo junto, vai corrigindo, vai comentando, vai levantando alguns pontos. Se a gente conseguir avançar na quinta-feira, na segunda-feira a gente já faz isso. E aí, a gente ficaria só realmente de fazendo encontros, de discutindo, e aí perto da prova, perto ali do dia 10, né? Que dia que vai dar aqui na média? Dia 10 vai dar numa... Perdão, cadê esse trem? Dia 10 Quinta-feira, dia 10. Dia 10, quinta-feira, dia 9 e quarta. Então, por exemplo, a gente pegasse uma segunda ou uma terça, né, entre o dia 7 e o dia 8, para fazer um pré-prova, sabe? Um dia só de revisão pré-prova, levantar alguns tópicos, discutir, que aí já vai ter visto todo o conteúdo, já vai ter feito um simulado, vocês já vão estar mais tempo aí resolvendo questões, tá? E assim, galera, é o momento agora de acelerar mesmo e de intensificar os estudos. Pode ser? A gente pode fazer assim? Fica bom. Então, no caso, na quinta-feira acaba o conteúdo, né? Eu vou tentar na quinta-feira acabar o conteúdo. Se a gente não conseguir, na segunda a gente faz conteúdo e no outro dia a gente faz uma simulação da prova, um simulado. E aí eu mando para vocês antes, quem quiser imprimir para no dia estar com o negócio impresso e não ter distração de celular, de computador, essas coisas, maravilha. Quem quiser fazer online, faz online, não tem problema. Mas a gente faria tipo um simulado igual a prova mesmo, entendeu? E aí depois, acabou, dá uns tempinho, volta e a gente vem corrigindo e vem respondendo. Ou a gente pode ir fazendo ela junto. Vai entrar uma questão, vocês resolvem, a gente faz, comenta. Mas faria um simulado nas mesmas proporções da prova. Tanto de tempo, quanto de distribuições proporcional ao conteúdo, né? Ó, tantos por cento do módulo 1, tantos por cento do módulo 2, e faria uma distribuição dessa forma, entendeu? Aí você vai mandar só da 20 ou vai mandar da 10 também, Edgar? A 10, pessoal, eu mandei um áudio lá no grupo da 10, a gente vai fazer assim. Na quarta-feira agora, a Bruna, ela faz a prova dela, ela já tira esse fardo, esse peso dela, né? E aí ela vai já marcar com o pessoal da CPA 10 qual que vai ser ali, ela vai fazer isso mais próximo com o pessoal da CPA 10 e eu vou ficar mais próximo de vocês, entendeu? Resolvendo questões, marcando pré-prova, e a Bruna vai fazer isso com a turma da CPA 10. A gente só tá dando esse tempinho para ela aí, para ela vencer o desafio dela, e ela vai partir para cima para ajudar a galera da 10, entendeu? Mas e quem quiser participar? Quem tá na 20 que quiser participar, pode? Da 10? Sim. Não, tranquilo, se você quiser. Pode, né, Sérgio? Eu não. Mas eu não tô no grupo da 10, e daí? Eu vou te colocar lá no da 10, então. É que como você tinha pagado da 20 e a princípio ia fazer a 20, aí você tava nesse grupo aqui. Tá tão difícil que eu acho que eu vou fazer a 10. Igual eu te falei, não tem problema nenhum você usar essa estratégia, entendeu? Porque, cara, com a 10, você já tem aí o passaporte para dentro da instituição. E aí lá dentro, depois, você tem até o apoio, tem até a ajuda financeira da instituição para tirar a 20, né? Então, assim, é que com a 10 na mão você já faz negócio, você já consegue conquistar a oportunidade. E aí vai para cima depois para subir o nível, enfim. Mas o bacana de você estar aqui é que você também está vendo uma densidade de conteúdos, né? E você pagou para estar na da 20 também, então não tem problema nenhum. Beleza, ótimo. Beleza, pessoal? Vamos fazer assim? Mas aí, de verdade, como o grupo agora ele está só o grupo da CPA 20 mesmo, eu quero ver essa interação de vocês. A Bruna já mandou alguns vídeos ali, já mandou algumas coisinhas. Vejam se vocês conseguem resolver sozinhos, se fosse ali uma questão de prova, e comentem, porque a gente só vai conseguir trazer novas ilustrações, novos exemplos, se vocês
abrirem a boca, levantarem a mão, falar, ó, isso aqui, não entendi, não ficou claro. Eu vejo o Jefferson, ele fala pouco aqui, ele quase não fala aqui, mas pô, ele tá aqui no privado, sempre me manda as coisas, sempre me manda as dúvidas. Então, assim, um cara que tá aí bem intenso, e é isso que vocês precisam, entendeu? Não tenham vergonha de fazer isso ali. O grupo é nosso, o grupo é pra gente se desenvolver, e não tem vergonha, não tem nada de ruim de um pedir ajuda, de um falar, ó, não entendi, não ficou claro, explica de novo, traz exemplo mais prático, mais preciso. É que se ninguém fala nada, subentende-se que, não, beleza, passou, entendeu? Então, não tenham vergonha disso. Fechou? Fechou. Bora comer esse bolado. Turma, obrigado, viu, mais uma vez aí pela atenção de vocês. Nossa, sexta-feira veio a primeira aprovação, faz dia que não tinha aprovação de um aluno, e, cara, isso dá um gás, assim, fora de sério, sabe? Dá um ânimo, porque, pô, você tá vendo frutos, tá vendo o resultado acontecendo. E aí, essa semana tem mais aprovação, a semana que vem tem mais aprovação. Tô feliz demais de estar vendo aí o empenho e a dedicação de vocês, e eu acredito que esse formato da gente ter aula marcada no dia certinho, em alguns momentos ele é até melhor que o próprio formato EAD, né, do curso online totalmente. Porque aqui você se força aqui nesse momento, nessa hora, e, tipo, às vezes passaria batido se dependesse de estudar sozinho, mas vocês estão aqui, obrigado mesmo. E, pô, cada turma que passa, cada pessoa que eu estudo junto, eu aprendo um pouco mais, eu tento enxergar uma coisa diferente, e com vocês está sendo muito bacana, está sendo muito incrível, e, velho, tô feliz demais por vocês, e logo a gente vai estar comemorando a aprovação de vocês também, tá bom? Mais um sorrisão aí para eu tirar uma foto. Hoje eu tô blogueiro, hoje eu quero fazer uma mídia. Eu vou aproveitar que eu passei na TVCA, então hoje eu vou fazer graça no Instagram. Hoje ele tá famoso. Todo mundo fazendo coraçãozinho. Vai, Bruno, puxa aí, vamos fazer coraçãozinho. Faz aí o... eu tô gravando, peraí, não, gravando não, eu quero foto. Agora vai, peraí. Fanávia levou... Aí, Fanávia, achei que você não ia ver essa câmera. Fanávia é a moça das lives. Galera, brigadão, bom descanso para vocês. Descanso não, simulado. Até daqui a pouco. Boa noite, galera. Eu vou estar lá Boa cobrando noite. eles, Edgar. Tchau. Pode deixar, que eu vou estar aqui até de madrugada aqui, ó. Tá bom.